hoje a gente vai abrir essas discussões falando da medida provisória 927, que veio para fazer face à crise que o Brasil enfrenta em 2020. Então, a medida provisória 927, de 23 de março deste ano, 2020, traz uma série de medidas para que os empregadores possam lançar mão nesse momento de grave crise nacional e internacional. E essa medida provisória, então, tem como objetivo, no âmbito das relações de trabalho, a preservação do emprego e da renda. No primeiro momento, ela interferia nos ganhos dos empregados, mas depois da revogação do artigo 18, ficou esclarecido que essas medidas não têm a priori, o condão de reduzir os ganhos de nossos colaboradores. Isso aconteceu na medida provisória 936, que será objeto de outro vídeo que gravaremos. A medida provisória, então, 927, trouxe uma série de medidas e, entre elas, podemos citar a possibilidade do empregador mudar a forma de prestação de serviço dos empregados, lançando mão do teletrabalho, que a gente falará logo em seguida, da antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento de feriados, banco de horas e diferimento do recolhimento do FGTS, que é uma espécie de alívio de caixa para os empregadores. Então, entrando em cada uma dessas medidas, vamos falar do teletrabalho. O teletrabalho é uma espécie de prestação de serviço no qual o empregado não está preponderantemente na sede da empresa. Então, ele se insere na questão do trabalho à distância. E o teletrabalho está ligado muito com a questão tecnológica, O empregador fornece as ferramentas, o empregado hoje tem, quase todos nós temos microcomputador, notebook em casa, até mesmo por celular, e as tarefas são realizadas fora do ambiente empresarial, fora da sede da empresa. A questão que se coloca para os colaboradores, para os empregados que já trabalham conosco aqui na sede da empresa, se a gente poderia fazer essa alteração no contrato de trabalho. É claro que isso pressupõe a negociação com o empregado, tem que respeitar a sua vontade. Mas a medida provisória permitiu que se faça, por acordo individual, essa alteração, que a priori também é boa para o empregado, porque ajuda no combate à disseminação do novo coronavírus. Então, essa alteração unilateral do contrato de trabalho foi permitida pela medida provisória 927. E não é aquela coisa tão tecnológica. É um trabalho à distância, que o empregado pode executar por meios tecnológicos e de outros meios também, não só por pessoas que estão ligadas mais à tecnologia da informação e comunicação. A outra questão é a antecipação de férias individuais. A gente sabe que o empregado precisa elaborar por 12 meses, é chamado período aquisitivo, e adquirindo as férias, o empregador tem mais 12 meses, ou melhor, 11 meses, porque tem que conceder até 12 meses depois das férias, para liberar o empregado para sair em férias. A medida provisória 927 permitiu que se antecipe o gozo de férias. E essa antecipação não pressupõe que o empregado tenha já um período aquisitivo completo, porque se tiver um período aquisitivo completo, usufruiria férias normalmente. Então, para empregados que não têm um período aquisitivo completo, é possível que a gente antecipe as férias, tudo isso até 31 de 12 de 2020. E também pode ser negociado com o empregado até mesmo antecipação de período futuro, que ainda não foi adquirido, nem está em curso de aquisição. Se o empregado acabou de entrar, por exemplo, trabalhou uma semana, é possível, em acordo entre empregado e empregador, que se faça antecipação desse período também de férias. Uma questão primeira que deve ser debatida também é porque se a medida provisória diz que essas negociações podem ser feitas sempre por um acordo individual escrito entre empregado e empregador,
se isso teria validade, né? Porque nessa medida provisória, depois da alteração, que houve logo em seguida a sua edição, não se trabalha com redução salarial. Mas para reduzir, por exemplo, jornada, mudar a forma de prestação de serviço, etc., muitas dessas questões são colocadas no âmbito de negociações coletivas, mediante acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, entre sindicato patronal e sindicatos trabalhadores, ou entre o sindicato patronal e as empresas. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, na AD 6363, decidiu que as partes, empregados e empregadores, podem fazer essas alterações mediante acordo individual escrito, né? Então, plenamente válido para enfrentar esse momento de excepcionalidade que o país atravessa. Esse é outro ponto. Voltando aqui para os temas pontuais, além da antecipação de férias individuais, a gente também tem a concessão de férias coletivas. Tá? E aí o pessoal todo, né, se a empresa quiser fechar um segmento, ou fechar um estabelecimento, ou empresa como todo, é possível, desde que faça com aviso também antecipado, né, de 48 horas. E, ordinariamente, férias coletivas se concedem com aviso ao Ministério do Trabalho e Emprego, ao Sindicato dos Trabalhadores. E aqui que ficam dispensadas essas comunicações diante da excepcionalidade, né, diante do momento que o Brasil atravessa. Outro ponto é a antecipação de feriados, né? Temos muitos feriados civis no Brasil, a exemplo do 1º de maio, e que podem ser aproveitados. Não são muitos, né? E alguns caem no final de semana, mas também é possível, como um acordo entre patrão e empregado, se negociar isso para deixar o empregado, né, fora do estabelecimento empresarial. Agora, os feriados religiosos dependem, né, da aprovação expressa do empregado, isso respeitando o direito à manifestação religiosa, né, a adoção de fé é respeitada pela Constituição brasileira. Então, nesse caso de feriado religioso, se pressupõe, a medida provisória exige autorização expressa do empregado. Temos também banco de horas. Os bancos de horas, muito conhecidos lá da CLT, tem banco de horas semestral, anual, e que podem ser realizados agora, né? Uma espécie sim, de banco de hora negativo, porque geralmente o empregado trabalha além de supor das 8 horas diárias e acumula ali um saldo de horas para ser compensado no futuro. Esse agora, né, é um acordo que pode ser realizado que ainda o empregado não trabalhou, então, portanto, ele ficaria devendo essas horas para o empregador. Pode ser feito também mediante acordo coletivo e, dada a urgência, acordo individual escrito. Uma questão interessante é que essas medidas tomadas pelo governo federal têm vigência no período de calamidade pública, até 31/12/2020. Ocorre que, com relação ao banco de horas, essa prerrogativa se estende até 18 meses, portanto, até o ano que vem pode-se fazer essa compensação. Muitas questões são colocadas, né, para a convivência de bancos de horas tradicionais com esse agora, mas o correto é, se consome primeiro as horas já adquiridas, depois essas horas. Parece que é o caminho correto. Tá? Por outro lado, temos também, em razão da urgência, proibição de aglomeração de pessoas e etc., a suspensão dos exames médicos. Né? São muitos exames médicos, exame admissional, periódico, demissional, e exceto o exame demissional, que deve ser feito, né, na medida do possível. E também esses exames podem ser realizados até 60 dias contados do final deste ano, de 2020. Se o exame médico não puder ser realizado agora e o empregado já tenha feito o exame nos últimos 6 meses, então fica dispensado também, porque há um exame recente, né, que vai aferir, com certeza já aferiu que o empregado estaria apto para o trabalho. E por fim, uma medida que interfere indiretamente
na relação trabalhista, relação entre a empresa e o empregado, que é o diferimento, né, uma espécie de moratória no recolhimento do FGTS. Isso não tem implicação imediata para o empregado, porque as competências de março, abril e maio foram postergadas e podem ser parceladas até em 6 vezes a partir de julho de 2020, mas que se o empregador realmente quiser dispensar o empregado sem justa causa, deve pagar essas verbas antecipadamente. Né? Do contrário, ele vai receber lá na frente, o empregador tem que fazer esse pagamento sob pena de combinações de multas e atualização monetária. Tá? O empregador que quiser usufruir desse pequeno parcelamento do FGTS, fica obrigado a prestar as informações até 20 de junho de 2020. Uma questão que se coloca, que é muito importante, é se a pandemia de coronavírus se configuraria como doença profissional. Porque se isso for uma doença profissional, tem muita implicação para o empregador e para o empregado. O empregado, né, poderia receber, em tese, uma indenização do empregador, além dos benefícios previdenciários. A medida provisória fala que a contaminação pelo coronavírus não serão consideradas doenças ocupacionais, exceto, né, mediante comprovação do nexo causal, entre o trabalho, né, o contágio, né, e o desencadeamento da doença. Isso, penso eu, está voltado para a questão do pessoal que trabalha na saúde, né? São os médicos, enfermeiros, inclusive um segmento muito sofrido nessa crise, nessa pandemia de coronavírus. Outra questão que se coloca é que a medida provisória 927 também diz que as alternativas apresentadas por ela configuraria caso de força maior. E força maior está prevista na CLT, no artigo 502, que ocorre força maior quando a extinção da empresa ou de um dos estabelecimentos onde trabalha o empregado. Portanto, não tem como o empregado continuar a trabalhar, porque houve extinção total da empresa ou, por exemplo, de uma filial. E qual que é a consequência disso? Seria o pagamento do FGTS pela metade. Não do FGTS, mas da multa de 40% pela metade, então o empregador pagaria 20%. Essa é uma questão delicada, porque a Caixa Econômica Federal não tem aceitado essas informações com relação à força maior, de modo a diminuir pela metade a multa do FGTS. A CEF, a Caixa Econômica Federal, exige que haja uma sentença, né, uma decisão da Justiça do Trabalho transitada em julgado, para ela tenha certeza, né, que realmente houve força maior, e isso a Caixa está colocando como reserva de jurisdição, para que ela possa liberar o FGTS e também tem implicação no seguro-desemprego. Por fim, tem a questão da retroatividade da medida provisória 927. Por quê? Ela foi editada dia 22 de março deste ano, 2020, e tem uma disposição que diz que as medidas já tomadas pelos empregadores, em comum acordo com os empregados, que não contrariar suas disposições, tem validade contado dos 30 dias anteriores à edição da medida provisória. E a questão é se tem também juridicidade suficiente para que possa amparar os empregadores e empregados que tomaram essas medidas. A priori, não vejo muito problema nisso, né? Alguns dizem que seria inconstitucional, mesmo porque nós temos um decreto legislativo reconhecendo a situação de calamidade pública no Brasil. Isso também, essas medidas já tomadas antes da edição dessa espécie legislativa, estava baseada em comum acordo, né, entre empregado e empregador. E, como visto, essas medidas não constituem a priori redução salarial. Então, esse foi o nosso primeiro vídeo. Espero que vocês nos acompanhem pelo nosso site, pelo nosso canal e até breve.